Quando Dora Lhosa estava grávida de 5 meses, seu marido Ernesto Vargas a convenceu a viajar para Arequipa para se reunir com seus pais, jurando que logo iria atrás dela. Tudo era mentira, uma promessa não cumprida. Ernesto sumiu sem deixar rastros. Assim, em 28 de março de 1936, com apenas 22 anos e ainda mergulhada na desolação, Dora deu à luz seu único filho, Jorge Mário Pedro Vargas Llosa. Ser mãe solteira naquela época não significava apenas enfrentar as dificuldades da vida, mas também a desaprovação e o julgamento implacável de uma sociedade conservadora. Então, seu pai Pedro Llosa, avô do pequeno Mário, tomou uma decisão definitiva: migrar com toda a sua família para Cochabamba, na Bolívia. Lá, ele administraria uma fazenda de algodão e poderia, pelo menos por um tempo, encontrar a paz. E ele não se enganou. Aqueles primeiros anos se passaram com serenidade e Mário pôde desfrutar de uma infância saudável e protegida, tecida com dias tranquilos e sem sobressaltos. Em 1945, 9 anos depois, a família Lhosa retorna ao Peru, mas vai para Piura, no norte quente e fértil do país, e não para Arequipa. Foi ali que Mário começou a descobrir um Peru que até então lhe era desconhecido. Matriculou-se no colégio salesiano para o 5º ano do fundamental. Aos poucos, foi se adaptando, especialmente após conhecer Javier Silva Ruete, que virou seu melhor amigo. E tudo parecia se ajeitar novamente para o pequeno Mário, sem imaginar um prelúdio de uma grande tempestade, uma que mudaria seu mundo para sempre. Mário Vargas Llosa cresceu com uma imagem idealizada do pai, que nunca conheceu, mas que existia em sua memória como lembrança. Preso naquela fotografia que repousava em seu criado mudo, acreditava que ele estava no céu. Então ele rezava para ele todas as noites, até que uma manhã sua mãe lhe revelaria uma verdade que acabaria arruinando tudo. Aquele senhor da foto não tinha morrido, estava vivo e, mais ainda, pronto para conhecê-lo. Esse é para mim o trauma fundamental da minha vida. Minha vida mudou a partir desse momento. Mas o pior ainda estava por vir. O encontro foi uma decepção desde o início. O pai dele não lembrava do retrato e seu olhar era frio e distante, não caloroso. Disseram a ele que dariam um passeio de carro, mas depois de algumas voltas pela cidade, Ernesto pegou a estrada e seguiu em frente. Sem olhar para trás, Mário suspeitou e horas depois lhe contaram a verdade. Eles estavam indo para Lima, ou melhor dizendo, estavam fugindo para lá. O que os avós vão dizer? Perguntou Mário. Um filho não deveria morar com o pai? Respondeu Ernesto, como Vargas Llosa relatou em O Peixe na Água, 1993. Esse fato mudou radicalmente sua vida. Deixou de ser um menino mimado para sofrer com o autoritarismo de um pai amargurado e agressivo. Mário levava surras e às vezes ouvia atrás da porta sua mãe apanhando também. Isso também deve ter partido seu coração e deixado um ressentimento inesquecível. Aquele homem ressuscitado havia tirado dele a mãe que conhecia antes de sua chegada. Eles eram inseparáveis. Agora um estranho malvado dormia com ela. Eu descobri o medo com meu pai. Acho que nunca tinha sentido medo antes, medo de uma pessoa, medo físico. Acho que nunca tinham me batido antes. Talvez meu pai tenha me dado um cascudo, puxado minha orelha, mas nunca ninguém tinha me batido e meu pai me bateu pela primeira vez. Eu tinha tanto medo do meu pai que muitas vezes ia para a cama cedo, até vestido, quando sentia que ele chegava. Para não ter que vê-lo, para não viver a enorme tensão que eu sentia com ele. Esses foram os anos mais difíceis de Mário Vargas Llosa em Lima, morando com os pais em Magdalena del Mar. Oprimido em ideias, gostos e ações, deve ter sido um suplício. Para escapar, refugiou-se na leitura. Ele já a conhecia da biblioteca do avô em Cochabamba, mas em Lima. Protegido sob os lençóis, Mário mergulhou nas páginas e no tempo, viajando com Verne, Salgari e Dumas, imaginando mundos e realidades alternativas. Por alguns momentos, ele conseguia escapar da triste realidade que caiu sobre sua vida como uma maldição inesperada e injusta. Por sorte, ele achou outra válvula de escape em Miraflores, na casa dos tios maternos, no cruzamento de Colón com Diego Ferré. Mário aguardava ansioso o fim de semana para se refugiar lá, onde sentia que podia ser livre novamente. Acolhido com carinho pelos tios e primas Nancy e Gladys, encontrou uma família paralela, onde gostava de pertencer. Faria muitos amigos e integraria um bairro, um grupo, uma turminha da sua idade.
Com eles, comecei a explorar rituais da adolescência, como dançar, beber, fumar, sonhar olhando o mar, brincar de esconde-esconde e me apaixonar. Essa fase de descobertas o inspirou a escrever um de seus contos mais famosos, Os Filhotes, de 1967. Nessa época, Mário já sonhava em escrever e criar mundos e realidades alternativas, como faziam aqueles escritores europeus que ele lia fascinado. Minha salvação foi ler bons livros, me refugiar nesses mundos onde eu podia viver. Era exaltante, intenso, uma aventura atrás da outra, onde eu podia me sentir livre e voltava a ser feliz. Esse gosto precoce por romances e versos atormentava e enfurecia seu pai. Ernesto, limitado pelo machismo e preconceitos, temia que isso levasse seu filho à boemia e homossexualidade. Para evitar isso, decidiu tirá-lo do La Salle e enviá-lo ao Leôncio Prado para o 3º ano do ensino médio. Esse colégio militar tão famoso por seu rigor de quartel e opressivo naquele lugar dirigido por militares. Mário conheceria a dureza da violência e discriminação, o autoritarismo, a corrupção, a desigualdade, e entenderia as nuances do Peru daqueles anos, as injustiças que habitavam dentro dele. Lá havia rapazes de todas as classes sociais, havia brancos, havia negros, havia índios, havia cholos, havia japoneses, havia chineses. Era uma sociedade peruana em miniatura. Foi extraordinariamente instrutivo, ali mostrou a vida de verdade, o país de verdade. Apesar das dificuldades iniciais, Mário achou seu lugar ali. Primeiro, ele ganhou o apelido de Pernalonga devido aos dentes grandes. Depois, passou a ser chamado de O Poeta, pois, recluso ali, Mário começou a escrever profissionalmente, recebendo para redigir cartas para as namoradas dos colegas e romances eróticos, conquistando seus primeiros leitores. Ele tinha as pernas brancas, grossas e sem pelos. Enquanto ele as mordiscava e percorria com as mãos, Eleodora gritava de prazer. Não seja apressado, Rulos, ainda não está pronto. Compramos de você, poeta, mas pagamos em cigarros, não em moedas. Aceita? Assim, ele escondia seus verdadeiros desejos sob aparência de masculinidade, pois na época isso era mal visto. Sonhar em ser escritor? Assim, os cigarros, os romances pornográficos e as cartas de declaração foram o álibi perfeito para continuar fazendo isso sem ser julgado e, pelo contrário, ser admirado, incentivado. Isso começou a despertar a vocação em Mário, uma pequena chama que com os anos iria arder. Seu pai, Ernesto, o havia matriculado no Leôncio Prado para afastá-lo desses interesses. Sem suspeitar que o talento de seu filho abriria caminho até conquistar os lugares que habitasse, mesmo os mais hostis, como aquele famoso colégio, ainda mais famoso depois que Mário o escolheu como cenário de sua primeira grande obra, talvez a mais importante, A Cidade e os Cachorros, publicada em 1963, mas esse dia ainda demoraria, com muito sofrimento. Seu tempo no colégio militar passou. Ele voltou entre 50 e 51 e nas férias de verão de 52, antes do 5º ano do ensino médio, seu pai, sem saber, determinou seu caminho ao conseguir seu primeiro emprego. Na época, Ernesto era radiooperador de um serviço de notícias, o que facilitou a entrada do filho no jornal La Crônica. Lá, Mário teve uma breve, mas intensa passagem, participando de investigações jornalísticas, policiais, assassinatos de prostitutas, desaparecimentos e sequestros. Integrando a equipe de redação, assinando os primeiros artigos, colaborando e tornando-se amigo de jornalistas e diretores experientes. Apesar de sua juventude. O ambiente boêmio típico da vida noturna daquela profissão nos anos 50 cativou Mário, que gostava do trabalho. Mas também do que vinha depois, principalmente daquelas longas conversas sobre poesia, autores e política que se intensificavam com as bebidas e alternavam entre prostíbulos, cafés e bares barulhentos. Especialmente um chamado A Catedral, que anos depois inspirou o título de seu livro Conversa na Catedral, publicado em 1969. Mas as aventuras noturnas de Mário Vargas Llosa, no início de 1952, durariam pouco, já que Ernesto, ao descobrir a aproximação do filho com o álcool e a noite, apareceu furioso no jornal para anunciar que ele não voltaria, obrigando-o a pedir demissão.
Nesse ponto, pai e filho já não se toleravam nem queriam ficar juntos. Talvez por isso, Ernesto aceitou o pedido e de todo o clã Loza para que o 5º ano do ensino médio ele fizesse em Piúra, longe dele e de Leôncio Prado. E para surpresa de quase todos, Ernesto aceitou e Mário pôde finalmente voltar para a sua verdadeira família, aquela da qual tinha sido tirado aos 11 anos e que ainda ansiava tê-lo de volta. Claro, sua mãe ainda sentia muita falta dele, mas junto ao avô Pedro, avó Carmen, tio Lúcio, tia Olga e as primas Wanda e Patrícia. Viveu uma fase maravilhosa ao reencontrar antigos amigos da escola primária, incluindo Javier Silva Ruete, seu amigo mais próximo e duradouro. Já haviam se passado 5 anos e eles não eram mais crianças. Agora preferiam conversar sobre livros, sair com garotas, ir ao cinema e teatro. Sempre que tinham dinheiro suficiente, iam ao bordel mais exclusivo da cidade, que depois inspirou seu segundo romance, A Casa Verde, em 1966. Nesse mesmo ano, aconteceriam vários fatos recentes para Mário, talvez um dos mais importantes. Tudo começou quando soube que na semana do aniversário de Piúra, em junho, seu colégio San Miguel organizava um show, às vezes uma peça teatral. Mário se aproximou decidido ao seu diretor e se ofereceu para ficar responsável pelo show. Naquele ano, uma peça que ele mesmo havia escrito, chamada A Fuga do Inca. Então Mário foi até o diretor e disse: Senhor, eu posso apresentar uma peça de teatro, mas não desse jeito. E lhe mostrou A Fuga do Inca. Ele garantiu que poderia dirigir a peça e prometeu que tudo daria certo e cumpriu sua promessa. A peça foi um sucesso de bilheteria no Teatro Variedades, as cadeiras ficaram lotadas de espectadores e o salão vibrou. Ao se despedir dela, Mário experimentou pela primeira vez a magia de uma sala de teatro e se rendeu a ela. Desde então, Mário sempre carrega na carteira como amuleto um pedaço do programa de sua primeira peça. Talvez para manter tangível a lembrança do primeiro dia em que sentiu que era um escritor de verdade? Foi uma experiência que me fez sentir que eu já era um escritor, que já havia chegado à literatura. Então, nesse ano, sim, já comecei a viver um pouco como escritor. O 5º ano do ensino médio foi ótimo para ele. Por isso, ele sentiu que podia realizar seu sonho, sem imaginar que o caminho seria longo e cheio de sombras. Mas por sorte, Mário nem sequer desconfia disso. Ele segue em frente e arruma um novo emprego semelhante ao que seu pai o fez deixar, agora no jornal A Indústria de Piúra. Lá, encontrou liberdade para publicar poemas e artigos baseados em suas experiências. Por isso, todas as tardes ao sair das aulas, enquanto caminhava em direção ao jornal, sentia que finalmente podia voltar a ser feliz. Fazia o que gostava sem restrições, sem oposição às suas paixões. Vivia em um ambiente acolhedor e cheio de figuras paternas, principalmente a de seu querido tio Luxo, um homem completamente diferente de seu pai. Ele era inteligente, compreensivo, moderno, tolerante e eu gostava dele. Ele o incentivou a ler, escrever e perseguir esse sonho sem ligar para a opinião dos outros. Eram épocas em que quase nenhum pai fazia algo assim, muito menos diante de uma carreira incerta, mal vista e pouco lucrativa como a literatura. Por sorte, Mário encontrou em Lúcio o pai que precisava: apoio, estímulo, mentor e confidente. Ele lhe ensinou a nadar quando pequeno e agora o ensinava a ser homem, enfrentar a vida e o que o coração exigia. Meu pai sempre foi uma pessoa muito flexível, muito aberta, que o estimulava em suas leituras. Mário já era um leitor voraz e então meu pai o estimulava muito nas leituras, no fato de começar a escrever Na biblioteca do tio Luxo, Mário achou ótimos livros, mas nenhum o marcou tanto quanto A Noite. Ficou para trás a autobiografia de Jean Baltin, que relatava sua vida corajosa como comunista nos anos sombrios do nazismo. O heroísmo de Baltin despertou em Mário um grande senso de justiça social, uma chama prestes a se acender em sua realidade. Faltava pouco para se formar no colégio San Miguel, quando liderou uma rebelião e organizou uma greve em protesto contra uma decisão que considerava injusta e opressora, o que quase resultou em sua expulsão definitiva. Esse fato deixaria uma marca indelével em sua consciência e o inspiraria, anos depois, a escrever o conto que se tornaria fundamental para sua carreira. Os Chefes de 1959
A partir dessa experiência e do que leu naquele ano, Mário começou a refletir sobre a ditadura de Odria, sobre a repressão, as injustiças e os abusos do país onde vivia. E nessa busca, ele começou a se apaixonar pelas ideias do comunismo. Ao concluir o colégio, ele se candidatou à Universidade Maior de São Marcos, a mais popular e politizada de Lima, para cursar Direito e atuar nos movimentos de esquerda. Como muitos jovens intelectuais de sua época, que viam no marxismo a única forma eficaz de combater a desigualdade e os abusos de poder. Anos depois, Mário deixaria de simpatizar com essa ideologia, mas em São Marcos a defendeu com entusiasmo. Integrante de facções comunistas, do Centro Federado de Letras e grupos clandestinos, foi chamado de Camarada Alberto por um tempo. Mas não foram os conflitos que realmente marcaram Mário dentro da São Marcos, e sim suas aulas de história, ou, melhor dizendo, o professor que as ministrava. Raul Porras Barrenechea, ex-embaixador do Peru na Espanha, o impressionou desde as primeiras aulas, sendo o expositor mais elegante e eloquente que conheceu. Sua aula, resultado de pesquisa profunda e pessoal, despertou em Mário paixão pela história do Peru, tornando-o seu melhor aluno. Por isso, depois de lhe dar a nota mais alta, Porras o convidou para trabalhar com ele. E foram quase 5 anos, onde, por 4 horas, de segunda a sexta-feira, Mário absorveu a metodologia de um de seus mestres mais influentes, formando-se como escritor. Talvez ninguém tenha sido tão importante quanto Porras Barrenechea na maneira como Mário Vargas Llosa lidaria depois com seus livros. Porras era muito meticuloso em suas pesquisas e não admitia erros. A busca deveria ser profunda, intensa, paciente e precisa para cada dado, texto e palavra, exigindo qualidade exaustiva e detalhista. Esse processo ensinou a Mário que a verdade exige rigor e paciência, tornando-o perfeccionista. E talvez a melhor formação que obtive, pois não a adquiri nas aulas de São Marcos, mas sim na casa de Raul Porras, o expositor mais elegante e eloquente que já conheci. As aulas de Porras me impressionaram tanto que em algum momento cheguei a pensar em seguir história em vez de literatura. Em maio de 1955, outro evento muda a vida de Mário para sempre. Um avião aterrissa em Lima vindo de La Paz, Bolívia, e dele desce uma mulher bonita e refinada chamada Júlia Urquidi Llanes. Júlia era irmã da tia Olga e cunhada do tio Luxo, mas isso não impediu que Mário ficasse apaixonado ao vê-la e ainda mais ao conhecê-la. Que menino não se apaixona por uma mulher jovem, bonita, simpática, atraente? Então foi uma paixão bastante, digamos, exaltada e rápida. Todos dizem que Júlia era uma mulher de beleza deslumbrante, personalidade marcante, inteligente, culta e trabalhadora. Ela foi secretária de militares bolivianos, inclusive do presidente René Barrientos. Essas vivências lhe deram elegância e domínio social, tornando-a ainda mais fascinante. Ela parecia mais jovem do que era, enquanto Mário, alto, magro, bonito e com ar maduro de amante da literatura, parecia mais velho. A atração mútua surgiu rapidamente, primeiro nas reuniões de família e depois em inocentes idas ao cinema e caminhadas pela praia. Lá, eles aproveitam para conversar sobre si mesmos, sobre suas perspectivas e sonhos, dão as mãos e começam a sentir o que é brincar com fogo. Júlia resiste, às vezes percebe o que está fazendo. Mário parece um adulto, mas é menor de idade. Ele ainda tem 2 anos para completar 21, enquanto ela já está perto dos 30. O mundo vai desabar se todos descobrirem e ambos sabem disso, mas já é tarde demais e eles não conseguem mais esconder. Não é necessário que confessem, está na cara e acaba ficando evidente para toda a família. Deus conversa seriamente com Júlia, pedem para ela voltar ao seu país e ela reflete. Ela aceita, mas Mário não. Ele não quer perdê-la e, desesperado, pede que ela fuja com ele, deixando Lima para se casarem em segredo. Depois disso, não teriam outra opção a não ser aceitar. Era, claro, uma loucura, mas Júlia tinha a ousadia necessária, e isso fez com que Mário se apaixonasse completamente por ela. Eles foram a Chincha e um prefeito os casou com documentos falsos. Eles se hospedaram em uma pousada e finalmente puderam fazer amor pela primeira vez. Então acabamos nos casando às escondidas de uma maneira também bastante pitoresca, quase melodramática, escandalosa.
Imagine só, o rapaz convencido, o cérebro da família, se casa com uma mulher 10 anos mais velha e divorciada. Não era o ideal para toda a família, principalmente. Meu sogro reagiu de uma forma muito violenta, queria me matar, me tirou do Peru, me exilou no Chile. Mário desafiou tudo para viver com sua esposa. Não só ao seu pai, que acabou denunciando-a por corromper um menor de idade, mas também as obrigações próprias da vida conjugal. Ele precisou trabalhar incansavelmente, chegando a ter 7 empregos ao mesmo tempo, enquanto concluía a graduação na San Marcos. Um dos empregos continuou na casa do professor. Conseguiu outro na rádio, na biblioteca do Clube Nacional, escrevendo crônicas, dirigindo reportagens e registrando as tumbas mais antigas do presbítero mestre. Por fim, graças a Porras, Barrenechea conseguiu entrar na Rádio Pan-Americana. Lá, ele conheceria 2 pessoas fundamentais, 2 almas afins à sua, Luiz Loaiza e Abelardo Oquendo, os amigos que a literatura lhe deu. Mário estava conseguindo com esforço. As coisas em sua vida começavam a se encaixar, pois aos poucos seus avós, tios e primos Iosa começavam a notar e aceitar que o amor entre Marito e a tia Júlia era real. Então, finalmente ele podia ser realmente feliz ao lado da mulher que amava, mas um problema o deixava consternado. Já não tinha tempo para escrever, pelo menos não o que ele queria, nem o tempo necessário para criar. Como ele sonhava. Ele queria escrever romances, mas sentia que isso não seria possível no Peru para ele. Ele sentia que era seu destino. Em Paris, capital da arte e lar de grandes escritores e poetas, Mário se inspirou nesses artistas por toda a vida. Sonhava em andar por ruas marcadas pelo sopro de Flaubert, Camus e Sartre e viver o que eles viveram nos mesmos cenários. Paris virou uma obsessão não só para ele, mas também para seus amigos Loaiza Oquendo e Silva Ruete. Com este último, até abriram uma conta conjunta para economizar e sentir que seus anseios começavam a se tornar visíveis. Júlia estava disposta a segui-lo até o fim do mundo, se preciso. Confiava plenamente em seu jovem marido e no talento ainda não explorado. Então as coisas começaram a acontecer. Mário havia participado de um concurso de contos organizado por uma revista parisiense e o prêmio era um sonho tangível. Uma viagem de 15 dias para aquela cidade, com estadia no Hotel Napoleão e todas as despesas pagas. Com entusiasmo, Mário apresentou o conto O Desafio, que anos depois integrou seu primeiro livro, Os Chefes. E numa tarde, seu amigo Luiz Loaiza chegou apressado à Rádio Pan-Americana, parou e lhe deu a melhor de todas as notícias. Ele tinha vencido, foi a mais importante da sua vida até aquele momento, e talvez nenhuma outra voltasse a despertar nele tamanha euforia. Mário Vargas Llosa fez centenas de viagens na vida e diz ter esquecido quase todas. Mas lembrar de cada detalhe daquela primeira viagem a Paris? Às vezes, expectativas altas prejudicam, mas não foi o caso. Paris foi exatamente como ele tinha sonhado, exatamente como sua imaginação havia prometido, e acabou confirmando que seu destino estava ali. 2 semanas depois, ele deveria voltar, mas seu tio Luxulhosa enviou $1.000 e pagou mais 2 semanas de hotel. Napoleão, cujas janelas tinham vista para o Arco do Triunfo. O tio Luxo insistiu para que o sobrinho não desistisse do sonho de ser escritor, que ele perseguisse esse sonho até alcançá-lo, e Mário prometeu fazer isso ao voltar a Lima. Só pensava em ir embora de novo. Depois, concluiu a faculdade e a tese sobre Rubem Dario. Seguindo o conselho de Raul Porras, ele pediu bolsa para pós na Complutense de Madrid. Barrenechea, que tinha sido embaixador do Peru na Espanha, e com a ajuda dele se candidatou e conseguiu. Mário não podia acreditar. Ele iria para Madrid viver pelo menos o tempo que durasse a bolsa, mas seu coração lhe dizia que não seria temporário. Aos 22 anos, despediu-se da família e, com a esposa, embarcou na aventura com que sempre sonhou. Não existe nenhum escritor peruano que viva na Europa de vender romances. Mário sabe, mas ainda assim tenta. Júlia confia nele. Eles chegam em outubro de 1958 à cidade, mas as coisas não vão tão bem por lá. Ainda sob a sombra do pós-guerra, o movimento literário em Madrid é pobre e distante das vanguardas. A bolsa lhe dá $120 mensais, mais que suficiente para viver na pequena pensão da rua Doutor Castelo. 12. Ir de manhã à Complutense, à tarde à Biblioteca Nacional e algumas noites ao Jute.
Fica a 2 quarteirões de sua casa, onde começou A Cidade e os Cães. Toda a sua vida e esforço se resumiam àquele momento, quando finalmente realizou seu desejo mais profundo. Neste exercício, confirmou o que sempre soube, uma verdade que iluminaria sua vida para sempre. Escrever é a coisa mais apaixonante que existe e ele já não pode nem quer parar. Então ele começa a fazer isso todos os dias, de forma metódica, constante, sacrificada, até descobrir também que na verdade não é. Não era tão simples. Mário era apaixonado e disciplinado, mas também um perfeccionista insaciável, inconformado, enlouquecido pelo seu próprio padrão, insatisfeito. Na maior parte do tempo, ele escrevia versões que no dia seguinte já não gostava mais, duvidava dos dados, das datas, encontrava tramas inconclusas, insuficientes, pequenas falhas e incoerências no passado de seus personagens, na veracidade de sua própria história. Ele recomeçava, incentivado por Júlia, que ajudava na datilografia e revisava cada versão. Enquanto Mário transitava entre os dois polos, passava por bloqueios criativos e de repente se inspirava. Escrevia 12 páginas seguidas depois, duvidava delas, mas o problema era maior ainda. Mário passou a duvidar de si, desconfiando da própria prosa, ideias e da capacidade de realizar o sonho que o levou até ali. Duvidar do que se escreve é uma das maiores condenações para um escritor, sentenciado pelo próprio julgamento. Mário deixou de acreditar que tinha talento. Ele achou que tudo fora um delírio e que seu futuro não era na Europa, e sim em Lima. Talvez como repórter, bibliotecário ou jornalista de algum veículo. Ele decide parar de escrever, mas não de tentar ser escritor. Nesses dias, ele soube do Prêmio Leopoldo Alas de 1958 e, como última tentativa, decidiu participar enviando um conto escrito em Lima, Os Chefes, o mesmo que lhe garantiu sua primeira viagem a Paris. Contra todas as expectativas, como se fosse destino, ele conquista o primeiro lugar e recebe 5.000 pesetas de prêmio. Mas, acima de tudo, uma recarga motivacional que o anima a voltar a sentar-se novamente diante de sua máquina de escrever e lutar pelo único que o mantém vivo. Mas desta vez, com mais ferocidade e disciplina, ele não vai parar novamente. Ele escreve 5 a 6 horas por dia no último ano do doutorado. É um grande esforço, mas Mário sente pressão, pois perderá o subsídio junto com a bolsa. Ele se candidata a outra vaga para ir a Paris, mas como os resultados demoram, precisa decidir: voltar para Lima ou usar o dinheiro das passagens para buscar seu sonho. Em novembro de 1959, Mário Vargas Llosa chega com sua esposa, Júlia, à capital da arte, à guerra das vanguardas e ao romance dos grandes escritores, poetas e filósofos. A cidade que revelou seus maiores ídolos. Ele chega com pouco dinheiro e, após alguns dias, a bolsa é recusada. A luta pela sobrevivência voltou e é preciso novamente fazer de tudo para subsistir. Ele vendia jornais na União dos Estudantes e comia em seus refeitórios, pois eram os mais baratos. Fazia traduções, colaborações jornalísticas e atuava como escritor fantasma, escrevendo para autores ou pesquisadores que assinavam os textos. Tudo o necessário para sobreviver e escrever. Duas coisas que para Mário, neste ponto, significavam a mesma coisa, e ainda mais com a chegada do dia em que o dinheiro acabou. Conversei com a dona do hotelzinho onde a gente morava no bairro Latino. Ela me disse: pois é, eu não vou expulsar vocês do hotel. Eu vou passar vocês para o quartinho mais barato, que era praticamente no telhado, e vou autorizar que cozinhem. A travessia de Mário foi intensa, cheia de desafios e sacrifícios. Ele precisou vender um terreno em Lima para sobreviver, até conseguir trabalhos estáveis. Professor de espanhol na escola Berlitz, jornalista na seção espanhola da agência France Press e locutor da rádio e televisão francesa, conduzindo um programa sobre literatura destinado à América Latina. E enquanto fazia isso, continuava escrevendo. Dedicou-se também a ampliar sua rede de contatos, integrando um círculo literário que o apresentou a grandes autores latino-americanos como Júlio Cortázar. As coisas foram melhorando para Mário, que finalmente, em 1961, pôde se mudar para um pequeno apartamento na rua Trunon, no 6º distrito, junto com a tia Júlia. E nesse mesmo ano, chegaria de Lima a prima Patrícia, filha de seu querido tio Lúcio, sobrinha de sua esposa e com quem acabaria se casando 4 anos depois. Mas essa é outra história longa e interessante, diz ele.
Se você quiser vê-la neste canal e se estiver gostando do vídeo, te convido a se inscrever e deixar seu like. Mas não vamos nos desviar, porque essa história trata do que aconteceria naquela noite de janeiro de 1962. Foram necessários quase 4 anos. Ele tinha começado aos 22 anos e tinha 26 quando finalmente conseguiu terminar de escrever seu primeiro romance. Mas não era o fim, e sim o início de uma nova jornada, buscar uma editora para publicá-la. Mário a envia para Arruedo Ibérico, Losada e outras, enfrentando a recusa de todas elas, mas a da editora Juilliard foi sem dúvida a mais dolorosa. Disseram que era um romance grosseiro, pobre, chato e sem qualidade literária. Com a crítica fulminante, Mário achou tudo perdido, mas ainda assim não desiste. Ele começa a pedir favores a todos os amigos que fez, a cada contato que um dia construiu. Para aumentar suas chances na segunda etapa, Salazar Bond e Júlio Cortázar ajudam sugerindo o romance a editoras confiáveis. Ele tenta também em Lima, mas ninguém se interessa em publicá-lo. Todas são negativas, o que vai desmoralizando cada vez mais Mário. Não tínhamos amigos editores, não tínhamos editores. Os editores vieram depois. Até que seu amigo Claude Cuffon sugere enviá-la à editora Seix Barral, de Barcelona. Ele já tinha tentado dezenas de vezes, com a fé intacta, mas enviá-la para uma editora espanhola. Em um país reprimido pela censura, algo que Mário conhecia bem, não era animador. E assim se passaram entre 8 a 10 meses sem encontrar resposta. Até que numa manhã de setembro de 1962, Carlos Barral lê o romance e envia um telegrama para Mário. E dentro dele estava talvez a mensagem mais importante da sua vida. Livro magnífico. Não venda a ninguém. Dia 12 estarei no Hotel Port Royal, em Paris. Me procure. Mário se encontrou naquela tarde com Carlos Barral, que estava fascinado com o romance, enquanto seu autor já não acreditava mais nele. Comentários negativos e rejeições arruinaram sua confiança e valorização pela obra em que apostou. Agora tudo nele tinha certa aversão, considerava a obra juvenil e medíocre, pediu tempo para modificá-la e melhorá-la. Mas Barral pensava diferente, não queria mudar nada. Sabia que enfrentavam a censura franquista da Espanha, mas tinha um plano caso apresentassem a obra ao Prêmio Biblioteca Breve e ganhassem. O escritório de censura precisaria aceitá-la. Na tarde de 2 de dezembro de 1962, Júlia recebe uma carta, mal lê e corre para a rádio e televisão francesa com o coração acelerado. Desaba sem aviso. Ao ver o marido, se joga nele, o abraça forte e ambos choram. Mário ganhou o Prêmio Biblioteca Breve de forma categórica, com decisão unânime do júri, pela primeira vez na história desse prêmio. O romance é oficialmente apresentado ao escritório de censura em fevereiro de 1963. 9 dias depois, o Conselho emite um parecer que conclui assim: devido à forma lasciva como o autor detalha uma depravação juvenil repugnante, a publicação da obra deve ser proibida. Depois de uma boa notícia vem outro golpe. Esses parecem não ter fim, mas Mário foi longe demais e agora não está mais sozinho. Se ele não desistiu antes, também não vai desistir agora. Agora, em março, mandam ele de volta para uma segunda avaliação, de graça. O novo parecer demora mais de um mês para chegar e conclui que será necessária a modificação dos textos em 37 páginas se quiser ser publicada. Ainda acham demais? Então, Mário Vargas Llosa e Carlos Barral viajam decididos para Madrid e, após uma reunião tensa e longa com Robles Piquer, conseguem a permissão para publicar A Cidade e os Cachorros. Com modificações em 7 parágrafos e retirando a dedicatória a Júlio Cortázar por menções ao governo franquista, a obra foi dobrada, mas não vencida. Tentaram censurá-la, mutilá-la, mas o destino estava escrito da maneira correta. Mário conseguiria alcançar seu sonho. É um exemplo de grande trabalhador. Garcia Marques dizia que ser escritor exigia 90% transpiração e 10% inspiração. Esse é o exemplo de Mário, trabalhador incansável da literatura. Ele sonhou e cultivou isso por toda a vida. Ele começou em 58 naquele modesto bar madrilenho chamado El Jute e terminou em seu apartamento em Paris em janeiro de 62. Após outra longa luta, publicou-a em novembro de 1963 pela editora Seix Barral, de Barcelona. Alguns dizem que o que é bom demora a chegar, e essa história comprova isso. O romance torna-se um sucesso imediato.
recebe o prêmio da crítica e na Espanha, 25 mil exemplares se esgotam rapidamente. A notícia chega a Lima. O livro também desperta a indignação das autoridades do colégio Leôncio Prado, que consideram o romance difamatório e extremista. Então, em um ato de fúria, eles jogam dezenas de cópias nas chamas. É um boato sem provas, mas ainda assim a notícia se espalha pela Espanha e consegue um marketing incrível. A curiosidade fez o resto. Milhares de leitores chegaram atraídos pela polêmica e depois de lerem as primeiras páginas, ficaram presos e começaram a recomendá-la. O sucesso é tão grande que Carlos Barral vende os direitos autorais para o francês, depois para o inglês, italiano, alemão, holandês, finlandês, russo, húngaro, sueco e começa a se espalhar por toda a América Latina, esgotando-se em cada país. A Cidade dos Cachorros é o primeiro romance moderno escrito em espanhol na América. Disso não há a menor dúvida. O boom de que se fala do boom latino-americano, na minha opinião, começa com A Cidade dos Cachorros. Nem Borges, nem ninguém. Ou seja, foi a Cidade e os Cachorros que desencadeou uma surpresa. Mas não só no âmbito da língua, foi uma surpresa também na Europa. Mário sonhou a vida toda em ser escritor e finalmente tinha conseguido, apesar de seu pai detestar a ideia e proibi-lo de sonhar com isso. Ou talvez por causa disso, apesar de ter sido internado em um colégio militar, casar com a tia aos 19 anos e ter 7 empregos ao mesmo tempo? Ou talvez, sob pressão, Vargas Llosa enfrentou a escuridão, o desânimo, a derrota e quase desistiu. Mas ele nunca fez isso e por isso conseguiu. Muitas pessoas o ajudaram no caminho. Seu tio Luxo, o professor Porras, Carlos Barral, Carmen Balsés, Júlio Urquide, Patrícia Llosa e outros contribuíram para que Mário se tornasse o grande escritor que sou. Mas o mérito absoluto é dele e do pequeno Mário, daquele garoto que nunca parou de sonhar, embora sonhar fosse a parte mais fácil. Já que todos nós temos grandes objetivos, mas são poucos os que se atrevem a dedicar toda a sua vida à busca por alcançá-los. Por isso resolvi contar essa história, pois ela traz lições que quero lembrar. Porque a luta do jovem Mário me inspira e me lembra que os sonhos devem ser perseguidos, conquistados com dedicação. Nós escolhemos a vida que levamos. A gente pode fazer qualquer coisa no mundo, só precisa se dedicar a uma vocação com ferocidade, tem que trabalhar muito. O restante da história é conhecido. Ao longo dos anos, sua caneta criou mais de 38 livros, incluindo romances, contos, peças, ensaios e memórias. O mais recente, em 2023, aos 87 anos, ele nunca deixou de escrever, mesmo concorrendo à presidência, após o fim dos casamentos ou com a perda de entes queridos. A literatura sempre foi seu refúgio, seu pulso, seu destino, aquele que o levaria a receber muitos prêmios e reconhecimentos. O maior deles, sem dúvida, foi o que recebeu em 7 de outubro de 2010 em Estocolmo, Suécia. E diante da atenção de todos os peruanos, o Prêmio Nobel de Literatura. Estimado Mário Vargas Llosa, o senhor encapsulou a história da sociedade do século XX em uma árvore popular de imaginação. Próximo. Ela tem se mantido flutuando no ar por 50 anos e ainda brilha. A Academia Svega parabeniza, aproxime-se e receba o 3º Prêmio Nobel de Literatura deste ano, da Mãe das Mães, Sua Majestade o de A. Se gostou do vídeo, confira outros do canal que podem te agradar. Até a próxima história. Adeus!